A pandemia da Covid-19 desnudou um dos lados obscuros do sistema capitalista: o mercado das crises. O que isso significa? Significa que enquanto a humanidade empilha milhões e milhões de mortos decorrentes de uma doença, alguns setores da economia em nível global lucram e lucram bilhões com a tragédia sanitária. Além disso, outros setores lucram mais alguns bilhões com a mudança de hábitos e a crise política, social e econômica que vem alterando a forma de viver em diferentes países. Dois argumentos qualificam e classificam o que é esse mercado das crises, em que algumas dezenas ganham e outros bilhões perdem. Infelizmente, num período de pânico global, o capitalismo possibilita que alguns privilegiados remem contra a maré, concentrando riquezas e agravando a desigualdade em nível mundial. Em primeiro lugar, está o mercado das crises, em que operam laboratórios e farmacêuticas multinacionais. Esse papo de que eles estão em busca do bem maior da humanidade, ainda mais com uma pandemia global que atinge ricos e pobres, é um baita papo furado. Quase todos os grandes estudos sobre as vacinas possuem um objetivo final, que é o lucro bilionário de vender a cura para os diferentes estados nacionais. Mesmo os estudos financiados com recursos públicos buscam retornos econômicos exorbitantes. Isso sem contar, é claro, a valorização patrimonial nas bolsas de valores de muitos destes laboratórios e muitas destas farmacêuticas que enxergam na doença e na morte uma oportunidade de negócios sem precedente. Acha exagerada essa crítica? Pois bem, pense que se a Covid-19 tivesse ficado restrita a poucos países pequenos e pobres no continente africano, o esforço de pesquisa jamais teria sido o que vimos nos últimos 12 meses. Ou imagine as várias doenças raras que são tratadas com inviabilidade econômica simplesmente porque não possuem escala de diagnóstico e escala de mortes. Infelizmente, nada disso é operado por altruísmo e compaixão, mas sim por lucro e ganância. A segunda perspectiva é daqueles setores que navegaram no colapso de outros setores. Enquanto alguns setores demitiram em massa e até hoje não retornaram a pleno vapor, por exemplo, a indústria do turismo e a indústria de festas e eventos, outros setores registraram crescimentos assombrosos, exponenciais por conta dos novos hábitos e dos novos comportamentos de consumo. Vale destacar o desconhecido criador do aplicativo Zoom, que em poucos meses ficou bilionário com a explosão de novos usuários e clientes que passaram a utilizar o seu serviço de videoconferência. Ainda que tudo isso possa ser fruto do empreendedorismo e ser de fato legalmente legítimo, é bizarro ver que diante de uma tragédia global, diante das pilhas de corpos, diante da pobreza extrema explodindo e da fome e da miséria rondando a vida de bilhões, possamos querer enxergar mérito nisso? No Brasil, os aplicativos como iFood e Uber, que parecem um símbolo do progresso e da modernidade, lucraram milhares e milhares de reais a troco de um trabalho servil que podemos dizer que é análogo à escravidão. Desempregados desesperados passam a transportar pessoas e mercadorias por simples desespero e não por escolha. Esse capitalismo tão exaltado na mídia só é bonito e cheiroso quando tudo vai bem. Na crise,
Quando o pirão é pouco, primeiro na cumbuca dos ricos e não do dos pobres. Lamentavelmente, a Covid-19 é mais um fenômeno, ou como diriam economistas, mais uma externalidade negativa para amplificar as falhas de mercado, revelando que mesmo diante da tragédia coletiva, o lucro individual continua garantido e cheio de honra e louvor. Se você gostou dessas reflexões econômicas e de tantas outras, inscreva-se no meu canal, ative o lembrete das notificações, compartilhe os vídeos com os amigos e conhecidos e, se possível, curta e comente. É isso, nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá!